Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história de si, filosofando sobre o eu e um pouquinho sobre a importância da história da filosofia. Bora lá? Então, nos vídeos aqui do nosso canal, nós temos entrado em contato com as relações indissociáveis entre a história, a memória e a filosofia. Assim, se a memória é também fonte para a história, pensar a escrita da história de si é revirar os meandros das suas próprias memórias. Se é bem verdade que nossas vidas estão impregnadas pelo contexto social e histórico, pode ser igualmente verdade a possibilidade de escritas de si para si e para si. É possível, ainda que muito custoso, pensar e repensar a própria existência, colhendo das memórias, das vivências, aquilo que elas têm de melhor e de mais proveitoso para uma vida feliz. Isso não significa pintar o quadro com cores bonitas e fazer da própria história uma miscelânea de boas lembranças. A dor ensina, a tristeza faz crescer as perdas e os dissabores dão muitas vezes o tom mais adequado para certas condutas. No entanto, é possível sim escolher. É possível escolher transformar as memórias em força propulsora de mais vida, contar e recontar a história da maneira que mais favorecer as potências de vida. Sem embuste, sem maquiagem, as vivências podem ser utilizadas de forma a transformar a história. De que maneira? Certamente uma atitude filosófica diante das próprias experiências vividas e diante da história que se constrói em sua família, no seu bairro, na sua escola, no seu país é fundamental. Uma postura crítica é essencial, mas mais do que isso, saber-se agente da história, da própria história e da história do mundo é o chamamento do qual você não pode esquivar-se. Saber-se partícipe concreto e real do mundo é a atitude mais fecunda para viver uma vida melhor em um mundo melhor. Busque, portanto, imbuir-se desse espírito e escreva a sua história na história do mundo. O ser humano é capaz de lembrar e esquecer fatos do passado em função de fatores emocionais. Mas o passado não é só fonte de angústia, ele pode ser também a mola propulsora para traçarmos metas individuais ou mesmo coletivas. Então, o texto a seguir foi extraído de um artigo do filósofo brasileiro Renato Janine Ribeiro, que nasceu em 1949, que é professor de ética e filosofia política. Em filosofia não se pode dizer que um sistema de pensamento seja refutado, superado ou substituído. Evidentemente isso ocorrerá se o sistema for mal elaborado, mas daquelas dezenas de grandes ou melhores sistemas filosóficos de que dispomos ao longo de 2500 anos, não cabe dizer que nenhum tenha sido refutado, superado ou substituído. Cada um desses sistemas, se partirmos de suas regras próprias, os postulados e da sintaxe que estabeleceram para a dedução e a derivação de suas proposições, tem uma coerência que não pode ser desmentida. Se eu tomar, por exemplo, Descartes, se, como ele, parte da dúvida metódica, que culmina em duvidar de tudo que há no mundo e assim seguir o seu itinerário, não caberá refutá-lo. Posso, está claro, discordar. Posso, por exemplo, dizer que a opção cartesiana depõe excessiva ênfase no indivíduo, no eu que examina a si próprio. Posso até articular isso com determinado momento histórico de avanço do individualismo, do capitalismo. Posso ligar a filosofia cartesiana à dominação sobre o mundo e à construção da tecnologia, uma vez que Descartes, como seu contemporâneo Francis Bacon, pretende que a ciência faça de nós senhores e donos do mundo. Todas estas críticas eu posso emitir, mas nada disso significa uma refutação desse sistema, porque este subsiste, tem seus pontos de partida, tem sua sintaxe ou suas regras de derivação ou colocação em sequência das proposições. Já isto distingue a filosofia e as ciências. De um modo ou outro, as ciências, têm alguma crença em alguma forma de progresso. Pode ser o caso das ciências ditas exatas que vão deletando os erros do passado e das quais a imagem que se tenha mais do seu último resultado. Em suma, há na filosofia novos sistemas que surgem, mas esses sistemas não implicam que o sistema anterior tenha sido refutado. Então há uma espécie de validade, digamos, epistemológica ou simplesmente simultânea de todos os sistemas. Isso traz certas consequências e alguns problemas sérios. Por exemplo, para nós, a história de nossa disciplina se reveste de uma importância que para nenhuma ciência terá a respectiva história. Considero importante nas ciências humanas estudar-se a própria história, mas na filosofia isso é decisivo. O risco é óbvio, transformarmos-nos em sacerdotes de tal ou qual filósofo e passarmos a vida cultuando tal autor, mas, salvo esse acesso indesejável, há validade na frequentação dos clássicos por continuarem contribuindo para a compreensão das coisas do mundo. Então, isso está na obra Filosofia, Ação e Filosofia Política da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike.
Hasta la vista, babies, e até a próxima.